Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Eu me emociono sempre quando eu venho fazer palestra aqui. Por quê? Porque eu cheguei aqui menina. E hoje eu estou aqui na frente, no palco. Sentei muitas vezes e tenho muita felicidade de sentar na assistência para ouvir palestra. Algumas pessoas acham que para a gente se tratar, nós precisamos ir para uma sala de tratamento aqui dentro da casa. O maior tratamento que existe é esse que está aqui, ó. Somos nós sentados. Enquanto a gente escuta essa palestra, a gente vai recebendo os tratamentos que precisamos e não sabemos e não sentimos. A maioria das curas que são feitas são aqui nesse salão. Nós não precisamos estar na sala de passe para receber a graça. Nós precisamos estar em sintonia. É isso que nós precisamos entender e aprender. A graça de Deus chega na nossa vida quando nós estamos prontos para receber. Então a tarde de hoje é uma tarde festiva. O Grupo Esperança é cria da casa de André Luiz. Ele existe há mais de 30 anos. Eu vi a primeira formação desse grupo. Era Gisele, Paulo e Zé Melo. E nessa formação atual ele existe há 16 anos. São todos trabalhadores da casa de André Luiz. Eles utilizam a música como terapia para tratamento dos males físicos e espirituais. Eles participam de apresentações junto aos encontros de coros no DF, representando a casa de André Luiz. Leva a música em forma de alento aos enfermos do hospital de apoio. Então, a gente às vezes pensa assim, poxa, eu vim aqui no André Luiz, vai ser música. A música é tratamento. Quando a gente está agoniado, e quem não faz isso, que atente para o detalhe, quando a gente está agoniado em casa, quando a gente está em sofrimento, a gente bota uma música no YouTube, a gente bota uma música calma e o nosso espírito também se acalma. A gente se eleva com a vibração da música. Então hoje a nossa palestra é uma palestra musicada. Ela é diferente da normal. E a gente vai ver que a gente vai sair daqui com um espírito mais tranquilo. Essa é a nossa intenção. Então nós teremos a apresentação de 7 músicas. E eu tive a honra, eu fui convidada pelo grupo, de fazer a apresentação das músicas. Cada música vai nos trazer um elemento. E é nesse elemento, eu fiz uma apresentação, mas eu não vou passar. Eu vou só comentar sobre cada música. E esse elemento ele faz diferença na nossa vida, porque são coisas que a gente vive. E o primeiro elemento que nós vamos falar é sobre a água. É elemento gerador da vida. Nos livros de André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, alguém já leu? Evolução em 2 Mundos. É um livro muito difícil da gente estudar. Por quê? Porque ele fala da criação da Terra. Então ele fala dos princípios elementares. E aí a gente tem que ler com bastante paciência e com um dicionário espírita do lado, para a gente entender os termos. Mas a base, quando começa, ele fala sobre a água, que é a geração da vida. Tudo começa na água. Quando a gente nasce, o bebê, ele vem envolto no líquido amniótico, né? A água é a base da vida. É a formação dos nossos corpos. O nosso corpo é formado por 3/4 de água. Quando a gente fica doente, quem é que teve Covid? Quando a gente fica doente, que a gente desidrata, né? A gente fica seco. É o nosso organismo, né? Então, a água é influenciada pelas vibrações da música. Dependendo da música que você coloca, isso foi estudado cientificamente. As moléculas de água, elas se modificam. Quem tiver curiosidade, procure no YouTube. Existem filmagens mostrando a molécula da água de acordo com os diferentes tipos de músicas que são tocadas. Se a água se modifica, imagina o nosso espírito. Então, quando a gente estiver em sofrimento, quando a gente estiver em dor, quando nós estivermos com problema, que a gente bote uma música, para que a gente possa ouvir
o que os Espíritos querem nos falar. Quando nós formos fazer o nosso Evangelho no Lar, quem faz o Evangelho no Lar? Importantíssimo que a gente bote uma música para que a gente possa entrar em sintonia com os bons espíritos. A primeira música que nós vamos ouvir é Água Cristalina. Nos livros de André Luiz, nós temos em vários deles que as colônias de tratamento, elas reúnem os seus membros, as pessoas que estão internadas, para poder assistir palestra. E sempre tem um coro cantando. É para que a gente entenda a importância da música na nossa vida. Nós vamos falar agora, a segunda música fala sobre o sol. Eu fiz uma palestra esse ano que falava sobre a existência de Deus. E aí, toda vez que eu vou fazer uma palestra, inclusive essa, eu sofro muito. Porque não é a Débora quem faz. Eu preciso estudar para conseguir receber a intuição. Aí, quando eu estou com os elementos prontos, aí é que eu consigo montar a palestra. E essa palestra que eu fiz sobre a existência de Deus, eu assisti uma palestra no YouTube que dizia, né?
que não existe o acaso, porque algumas pessoas acreditam que o mundo foi formado por acaso. Houve uma explosão e daí se criou o mundo. E aí esse palestrante ele dizia, né? O acaso foi tão perfeito, né? Que ele fez que o Sol ficasse numa distância da Terra, que se ele ficasse mais próximo, nada existia porque queimava tudo. E se ele ficasse mais longe, nada existia porque ficava tudo gelado. Como é que o acaso vai criar a perfeição de colocar o Sol no local correto para todos os 9 planetas que nós conhecemos? Então, você acreditar que o acaso fez alguma coisa é impossível. A perfeição que nós temos em tudo no nosso planeta. O espermatozoide junta com o óvulo e depois de 9 meses nasce uma beldade dessa, né? Como é que o acaso vai criar alguma coisa? O Sol é gerador de vida. Os planetas que têm pouca incidência de Sol, o índice de depressão é muito maior. O médico recomenda a todos nós que nós tomemos Sol, para que tenhamos saúde. Quando a gente toma pouco Sol, a nossa vitamina D baixa e a gente tem que tomar remédio. Para a gente ver a importância do Sol na nossa vida. As plantinhas que a gente tem. Na pandemia eu virei mãe de planta, sabe? Eu não podia sair de casa, né? Então, para não matar meus filhos, né? Aí eu virei mãe de planta. Então, você vê a importância dele na nossa vida, para o nosso organismo e para tudo que tem vida no nosso planeta. O Sol também é local de reunião dos seres evoluídos. No livro A Caminho da Luz, de André Luiz, André Luiz relata que lá foram feitas 3 reuniões. A primeira reunião foi para a formação da Terra. A segunda para a vinda de Jesus ao planeta Terra, né? A terceira para delinear as bases da doutrina espírita. E eu ouso falar, por conhecimento, que aconteceu uma 4ª reunião, que aconteceu com a transição planetária, quando o nosso planeta passou de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então lá os espíritos celestes se reúnem para decidir os nossos destinos. Ele aquece as nossas almas e estabelece os ciclos de vida em nosso planeta. Então são coisas que a gente tem no nosso dia a dia que a gente não dá valor. Eu fico pensando lá na Ucrânia, né? Menos 20 graus, menos 30 graus. Eu não consigo me imaginar num planeta desse. Porque com esse friozinho que está aí, hoje eu passei o dia empacotado, de meia e debaixo das cobertas. Menos 30 graus. Então, o clima não propicia alegria na vida das pessoas. Nós que vivemos aqui nos trópicos, somos abençoados com isso e não agradecemos. Então, a próxima música que nós vamos ouvir é o Sol. Vejo o sol em cada amanhecer e os céus claros nos prendas de amor, de onde vem
recomeçar. O mundo não ignora. Sol. A partir de hoje, quando a gente levantar aqui ver o sol, a gente vai lembrar da música, né? E devemos agradecer pela bênção de ter muitos dias de sol em nossa vida. Ele nos aquece, ele nos alegra e ele traz vida ao nosso planeta. Eu vou ler agora uma mensagem do livro Dias Melhores. A mensagem, o título é Não Temas. Não tema a morte, viverás para sempre. Não temas a dor, ela é um fenômeno transitório. Não temas a injustiça, a verdade triunfa. Não temas a solidão, quem ama nunca está só. Não temas a colheita, cuida de tua semeadura. Não temas o futuro, ele está em tuas mãos. Nós temos ao longo de nossa vida vitórias e derrotas. Faz parte da nossa caminhada. A maneira como nós encaramos os problemas é que vão fazer a diferença. Se toda vez que eu tiver um problema, eu me descabelar, se antes que o problema chegue eu me desesperar, a minha vida vai ser de tormentos. Quando a gente toma consciência de que essa vida é transitória, que nós vivemos muitas e viveremos muitas outras, os nossos problemas tomam um tamanho menor. Que o meu filho que me dá trabalho quando é pequeno, quando ele crescer, a gente imagina que vai melhorar, né? E se ele está me dando trabalho hoje, eu vou corrigi-lo para que o meu amanhã seja melhor. Tudo é de acordo com a maneira como eu encaro os meus problemas. A gente fica muito feliz quando nós temos vitórias, mas nós precisamos nos preparar para vivenciar os problemas, porque eles virão. Eles fazem parte da nossa caminhada. Foi para isso que nós programamos estar aqui. Nós fizemos um plano reencarnatório. Ninguém veio sem planejar. Ah, Débora, mas eu fiz uma ligadura de trompa e eu engravidei mesmo. Foi planejado? Foi. Pode não estar na sua mente hoje, mas foi planejado. Como eu disse no começo, nada existe por acaso. Nada está fora da mão da espiritualidade. Nada está fora do controle. Ah, Débora, e essa guerra? Fomos nós que causamos. A espiritualidade não tem nada a ver com isso, não. Mas quem está morrendo tem um comprometimento. Porque muitos morrem, mas muitos se salvam. Dentro de uma família, a bomba caiu, morre 4, fica 1. Não é à toa e não é acaso. Está tudo sob controle. Mas nós podemos fazer melhor. E depende de cada um de nós a modificação no nosso planeta, na nossa família, na nossa vida. A espiritualidade nos acompanha, nos ajuda e nos orienta. Mas a maioria das decisões depende única e exclusivamente de mim, da minha ação. O que eu fiz e o que eu deixei de fazer faz diferença no mundo. Se eu gastei água, se eu joguei lixo, se eu lesei o meu irmão, faz diferença no mundo. Às vezes a gente diz assim, mas os políticos... Mas e se eu estivesse lá, eu faria diferente? Será que eu ia deixar de roubar na oportunidade? É muito fácil a gente julgar quando é o outro que está fazendo. Ponha-se no lugar do outro, verdadeiramente. Agora, antes da gente julgar o outro, vamos tomar conta da nossa própria vida? Porque resolver o problema do outro é fácil, o meu.
A próxima música que nós vamos ouvir é Confia. A música pede, confia. Mas o que é confiar? Eu fazia as minhas orações, sentar e esperar que aconteça? Não é isso. Quando ele fala confia, é assim. Todos nós conhecemos os 10 mandamentos. Se nós cumpríssemos só os 10 mandamentos, era suficiente, a gente não precisava fazer mais nada. Só os 10 mandamentos, mais nada. Mas nós temos o Evangelho, que é a parte moral da doutrina. E ele nos orienta em muitas situações. Quando nós estivermos com um problema, que a gente peça, a gente faça a nossa oração e peça. Eu queria uma luz, e a gente abre o Evangelho, a resposta vem. O confia é um confia atuante, que a gente faça a nossa parte. Ah, o meu filho está doente, ele está com febre, eu não sei o que ele tem. Aí eu vou orar aqui, vou abrir o Evangelho e Deus vai agir? Não, eu tenho que levar no médico. Eu posso fazer tudo isso,
Eu posso fazer a oração, abrir o evangelho, mas eu preciso levar meu filho ao médico. O médico está aí para a gente utilizar. Ah, Débora, mas eu não tenho plano de saúde. Vá no hospital público. Confia. Faz a tua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. E aí a gente pode dizer, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. E aí a gente confia em Deus, porque vai ser feito o melhor. E o melhor não é o que eu quero. Eu quero que meu filho sare, mas nem sempre é isso que vai acontecer. E aí eu tenho que lembrar da música, confia. Deus está conosco, Ele nos orienta, Ele nos ampara. Nos momentos alegres e nos momentos de dor, principalmente. O fato da gente orar, o fato da gente vir no centro, não nos isenta do que nós temos que passar. Só nos fortalece. Algumas pessoas acham, e eu já vi isso acontecendo aqui no Centro Espírita André Luiz, as pessoas acharem que, pelo fato de vir ao centro, trabalhar numa sala mediúnica, vir aqui fazer palestra, trabalhar nas bandeirantes, não vai ter problema na vida. Isso não é verdade. Poxa, mas você está passando por isso, mas você não vai lá no André Luiz? Vou. O fato da gente vir não nos isenta dos problemas, nos fortalece. A gente sabe que nós perderemos os nossos entes queridos. Nós perderemos a fortuna, nós perderemos a saúde. E a música fala, não temas. Se Deus está conosco, nós teremos força para passar por tudo isso. Do livro De Ânimo Firme, Espíritos Diversos. Haja o que houver, sob a guante das maiores provações ou o assédio das tentações mais difíceis de suportar, jamais percas o foco que te deve nortear o espírito na existência. Aconteça o que acontecer na nossa vida, nós não podemos perder os nossos valores. O pessoal da minha geração, não é da geração do Ivan, não. Da minha geração, as mães eram extremamente rígidas. Quando chegava um adulto, criança não ficava na sala. Criança nunca se metia na conversa de um adulto, se quisesse permanecer viva, né? Não é verdade? Se quisesse permanecer viva, ela não entrava na conversa de adulto. E aí a gente recebeu valores. O que nós fizemos desses valores? Nós usamos e passamos para os nossos filhos ou não usamos? Que a gente não se perca com as tentações do mundo. E elas são muitas. Muitas. Para os jovens e para os velhos também. Então que a gente mantenha firme o leme da nossa vida. Às vezes nós sofremos um problema e diante desse problema a gente se deixa sucumbir. É o meu. É o meu. A gente se deixa sucumbir. A gente se perde. Ah, o médico falou que se eu conseguir o dinheiro, ele opera o meu filho fica bom. Aí o meu marido trabalha no banco, não, eu não tenho dinheiro, mas no banco eu vou pegar. Me perdi. Eu me perdi. Não, mas pelo meu filho eu faço qualquer coisa. Está errado. Nada está fora do controle de Deus. Então eu faço tudo que está ao meu alcance sem perder os meus valores. Porque Deus estará conosco. A próxima música que nós vamos ouvir é Calma. Faz o coração
Vamos ficar com medo lá. Paz no coração, é silêncio que se faz na alma, busca a luz da oração, ouvir a voz da harmonia. O mal é passageiro, eterno é a vida. O céu sorri a fé é bálsamo pra alma, é paz, amor, então Quando nós perdemos a serenidade, nós perdemos a capacidade de nos conectarmos com os bons espíritos. Tudo que a gente faz depois que a gente perde a serenidade é duvidoso. Em casa, com os filhos, brigando com os filhos, a gente perdeu a calma, pronto. Muitas vezes uma mãe mata um filho num momento desse. Quando ela bate, quando ela espanca. Então que a gente mantenha a nossa calma, a nossa serenidade em todas as situações. É fácil? Não. É um exercício, a gente vai fazendo um pouco a cada dia. E aí a gente vai se desenvolvendo. E aí, à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai se aprimorando, a gente vai ganhando alguns nomes assim estranhos, né? Tu tá ficando frouxa? Você não faz mais nada? Tu tá ficando banana? Tu deixa todo mundo mandar em você? É assim que as pessoas tratam e reagem quando alguém mantém a serenidade em momentos turbulentos. Mas essa pessoa já venceu esse vício. E nós ainda não. Então, nos momentos tormentosos de nossa vida, que a gente pare, respire. Que a gente, se possível, não converse, não fale, para que a gente não se arrependa do que a gente diga. Porque a palavra, depois de atirada, a gente não consegue engolir. Aquilo que a gente fala no momento de raiva, de ódio, machuca o outro. E por mais que eu peça desculpa, é impossível voltar atrás. Porque a gente age com calma em todas as situações. Lembra, mas meu filho estava convulsionando. Se você tiver calma, os bons espíritos vão conseguir te orientar qual a melhor decisão. Quando a gente fica baratinado, a gente está sozinho ou mal acompanhado. Mantenhamos a calma, a serenidade. É fácil? De jeito nenhum. Débora, você mantém a calma? Nem sempre. Já melhorei muito. Já consigo ouvir desaforo sem responder. Antigamente isso não acontecia de jeito nenhum. Mas eu já consigo. Então é um exercício que a gente vai fazendo ao longo da vida. À medida que a gente vai ficando mais experiente, nós devemos ter atitudes diferentes. Quando a gente é jovem, a gente é mais impetuoso, né? Bateu, levou. Quando a gente é jovem. À
À medida que a gente vai ficando mais experiente, a gente tem que respirar primeiro, antes de agir, para não se arrepender. A próxima música fala sobre aquilo que a gente deve fazer todos os dias da nossa vida, que é agradecer. Eu trabalho com famílias carentes na Estrutural há 36 anos. E é um trabalho que me dá um prazer imenso de ter a possibilidade de ajudar uma pessoa a mudar de vida. Quem faz trabalho voluntário sabe a satisfação que eu estou falando. Você influenciar na vida de uma pessoa, ver uma criança que chegou lá birrenta, malcriada, aprender a rezar. Uma família desestruturada, onde os filhos passam de ano. Um marido que era alcoólatra parar de beber. Uma mulher conseguir um emprego, terminar um estudo. Uma felicidade que dá no coração de quem influenciou para que isso aconteça, que não tem preço. Não tem dinheiro no mundo que valha isso. Então nós precisamos, o primeiro agradecimento que nós precisamos fazer todos os dias é pela vida. Porque sem ela nós não podemos realizar modificações na nossa vida e na vida do outro. Do livro Fonte Viva. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. Você está ao lado, ajudando uma família em sofrimento e ver essa família vencer essa dificuldade é muito gratificante. Quando a gente realiza um trabalho voluntário, a gente mais aprende do que ensina. Porque quando você chega lá, você acha que você vai ensinar. E eles, na simplicidade deles, são os nossos professores. Você vê que o seu problema que você achava que era imenso, nossa, tão pequenininho, existem problemas tão maiores que o seu e que você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Você pode evitar uma separação, você pode evitar um aborto, você pode evitar a desagregação de uma família. Com a sua palavra, com a sua conversa, com o alimento que você leva, com aquela hora na semana que você gasta ajudando uma criança no reforço escolar. Você muda a vida de uma pessoa. E essa pessoa, muitas vezes, é ingrata. Ela não reconhece o que você fez. Mas você fez a diferença na vida dela. Ela hoje não vê isso, mas fica registrado no espírito dela. Lá na frente, encarnado ou desencarnado, ela vai ver que você fez a diferença. Existe um estudo americano de uma professora que dava aula num colégio de periferia. E aí perguntaram a alguns alunos que não caíram na marginalidade o que fez eles não entrarem para o crime. E 70% deles disseram que foi uma única professora que deu aula naquele colégio, por uma geração inteira. Essa professora, ela acompanhava verdadeiramente com amor os seus alunos. E dizia a todos eles que ela esperava que eles virassem homens de bem. E para não decepcioná-la, eles não entraram para o crime. Então, a ação de uma pessoa faz muita diferença. Então, que a gente reserve um tempo na nossa vida para ajudar o nosso próximo. Que a gente pare de olhar só para dentro da nossa casa. Que a gente olhe a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade e trabalhe pelo bem do nosso país. Ah, Débora, mas eu faço, mas ninguém faz. Faça a sua parte. A gente não pode fazer o trabalho do outro, mas eu posso fazer a minha parte. Eu posso educar bem o meu filho, eu posso educar bem o meu neto. Eu posso ser exemplo para eles. Porque mais do que falar, é ser, é fazer. O que a gente fala entra por um ouvido e sai pelo outro. O que eu faço fica registrado para ele e para todos aqueles que estão à minha volta. Nós vamos ouvir a música Mudança.
mudanças que virão, nova terra brilhar, e nós vamos juntos despertar. Sinta a alegria em se doar, vida é ao meu próximo, como a ti mesmo, ao meu próximo. Ao final de cada dia, agradeça por tudo quanto receber. Agradeça por toda a beleza do mundo, por toda a graça que vem dos céus. Agradeça, agradeça. Ao final de cada dia, agradeça por tudo quanto receber. Agradeça por toda a beleza do mundo, por toda a graça que vem dos céus. Agradeça, agradeça. Os problemas que nós vivenciamos é que nos modificam. Quando a nossa vida tá boa, a gente sempre fica quietinho, não faz nada. Agora, quando a gente tem um problema, a gente se mexe, a gente se vira, a gente corre atrás e nos fortalece. E é por isso que nós temos momentos de paz e momentos tumultuosos na nossa vida. E nós devemos agradecer pelos dois. O de paz, que é aquele que a gente toma fôlego, né? E pelo problema, porque a gente vai vencê-lo, ou já venceu. É tão gratificante a gente chegar numa idade, olhar para trás e ver o tanto que a gente já construiu. O caminho que a gente percorreu. A gente olha o alpinista, né? E a gente acha que ele é doido, né? Que ele sai da casa dele, do conforto do lar, e vai lá subir no Everest 3.000 metros de altura. Ah, mas o que esse homem vai fazer lá? É doido. Ele vai se superar. Ele vai passar do limite dele. E esses são os problemas da nossa vida. Nós temos um Everest para vencer todos os dias quando a gente acorda. Nós temos a opção de ficar deitado se lamentando que a vida está ruim, que está sem emprego, que o emprego é ruim, que o filho não obedece, ou temos a oportunidade de levantar e fazer diferente do que nós fizemos ontem. As escolhas são nossas. As mudanças nas nossas vidas dependem da nossa ação, do que eu quero. A gente pede, quando a gente vem para o centro, né? A gente pede. Mas a gente não diz o que a gente vai fazer para alcançar aquilo que eu estou pedindo. Senhor, eu queria ganhar na loto. Não vai. Não vai. Senhor, eu queria trocar de casa.
Então tá, então eu vou parar de beber todo final de semana. Vamos ver se eu vou juntar dinheiro? Eu vou parar de fumar uma carteira de cigarro por dia. É a minha ação que faz diferença na minha vida. E eu preciso estabelecer limites que eu sei que eu consigo atingir e limites acima da minha capacidade. Como é que é isso? A gente tem mania de sonhar baixinho, pequenininho, né? Mas para a gente ter grandes vitórias, nós precisamos sonhar grande. Se sonhar pequeno, não alcança aquilo que a gente quer. Nem sempre a gente consegue o primeiro lugar, não. Mas tudo que eu conseguir na minha vida é uma vitória. A gente não pode querer ser o primeiro sempre. Não dá. São 32 seleções na Copa. Só uma ia chegar lá. O segundo lugar é ruim? Não é muito bom. O terceiro lugar é ruim? Não é muito bom. E quem chegou por último é ruim? Não, porque ela chegou até lá. O pessoal estava elogiando o Marrocos, que foi a primeira seleção, primeira Copa que eles passaram das oitavas. Foi uma vitória para eles. Então a gente não pode menosprezar na nossa vida as pequenas vitórias que nós temos. Ah, mas meu filho nadou e não chegou em primeiro, mas chegou em segundo. Não, mas ele não chegou em segundo, ele chegou em último. Mas ele nadou a piscina toda. Então ele é um vitorioso, porque ele aceitou o desafio. E ele fez o melhor. É isso que nós temos que sonhar para a nossa vida. Eu vou fazer o meu melhor. Em tudo que eu fizer, na hora de lavar a louça, porque só quero fazer o melhor quando chegar lá em cima, né? Mas vamos lavar a louça bem lavadinha? Vamos lavar o banheiro bem lavadinho? Vamos estudar o dever bem estudadinho? Vamos passar de ano? Pequenas vitórias na nossa vida. E o elogio faz bem para a alma, sim. Um menino que passou de ano, ele merece ser elogiado. Ele não precisa do presente. Ele merece ser elogiado. Ele só estuda na vida dele, né? Estuda, come e brinca. Ele só faz isso. Então, passar de ano, ele precisa e merece o elogio. Meu filho, que bom, eu estou muito orgulhosa de você. Ah, mas o meu filho não passou de ano. Bom, você viu ele estudar? Ele foi um menino dedicado? Então, você diz para ele, meu filho, eu vi que você se dedicou. Mas você não conseguiu. Mas ano que vem você vai se dedicar mais e vai conseguir. O elogio faz bem para a alma. Nossa, mulher, essa comida está gostosa. Nossa, que bom. Marido, que bom que você me ajudou a lavar a louça. Marido, pelo amor de Deus, ajuda a lavar a louça. São pequenas coisas na nossa vida que faz a diferença. E aí a gente agradece. O reconhecimento é muito importante para que a gente tenha estímulo de continuar fazendo o melhor. A próxima música é uma música que me emociona muito, porque fala da nossa mãe, a nossa Mãe Santíssima, Maria. Algumas religiões não aceitam ela como uma pessoa importante, porque acham que importante é só o Cristo, mas o Cristo veio através dela. E é ela a quem nós recorremos nas nossas aflições. Quem é mãe aqui no salão? Vai. Vai não, só mãe. É porque a mãe, quando ela está em aflição com o seu filho, para quem é aquela hora? Para Maria. E ela, como mãe de Jesus, escuta os nossos apelos. O Divaldo conta que... Deixa eu me acalmar. O Divaldo conta que uma mãe pedia a Jesus alguma coisa, né? Para olhar o filho, para isso, para aquilo. E ela achava que Jesus não estava ouvindo. Então ela resolveu orar para Maria, sabe? Aí ele perguntou assim, mas por que para Maria? Porque ela é mãe igual a mim. Então ela sabe o que é que eu estou sentindo. Maria Santíssima é assim. É a quem nós recorremos nas nossas aflições. No livro Boa Nova, a última lição fala sobre Maria. E aí conta várias passagens na vida dela. Ela recorda
quando Jesus está na cruz, a vida dela toda com ele. Quando o anjo da anunciação veio, a gravidez, quando ele nasceu, e aí isso tudo ela está lembrando quando ele está na cruz, os momentos que eles viveram junto, né? E aí Jesus morre, né? E aí eu pus só um trechinho aqui. Após a morte de Jesus, na hora que ele está morrendo, que João vai consolar Maria, Jesus diz para Maria: Maria, eis o teu filho. Diz para João: João, eis sua mãe. Após a morte de Jesus, Maria foi viver numa casinha simples ao sul do Éfeso, levada por João. Passou a ser chamada de Mãe Santíssima pelo amor, paciência e cura que ministrava a todos que a procuravam. Diante dos relatos de dor e aflição, costumava dizer, Maria dizia, aqueles que iam lá se lamentar com ela, né? Isso também passa. Então a gente tem as nossas aflições, mas que a gente lembre de Maria. Isso também passa. Foi seu filho amado quem a buscou nos instantes finais. Antes de partir, quis rever a Galileia e os locais que tantas alegrias vivera. Por último, quis abraçar aqueles discípulos que ficariam neste mundo de lágrimas. E aí, não é os discípulos de Jesus, não, nesse momento. Ela sai para procurar os discípulos, mas ela vê que as pessoas que estão encarceradas, dando seu testemunho por serem cristãos, estão mais martirizados. Então é a esses discípulos que ela se abraça nesse momento. Vendo a dor dos encarcerados, inspirou uma jovem aprisionada a cantar para diminuir sua dor. Quando a gente canta, nos momentos de dor, nós somos consolados. Nós vamos ouvir agora a Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Deus é convosco, Mãe de amor, bendita és entre as mulheres, Mãe do nosso amor,
sofrimentos que existem na Terra podem ser modificados desde o momento em que o ser humano altere a conduta emocional, dispondo-se à renovação e à coragem para os enfrentamentos inevitáveis. Tem coisa que a gente procura, né? Eu tenho 3 filhos criados dentro da doutrina e que hoje não estão trabalhando na seara espírita. Estão me pedindo para falar de um prisma preto que está aberto. A placa é PBI 8671. E os meus filhos não estão na doutrina. Tem algum problema nisso? Não, desde que sejam pessoas de bem. Graças a Deus são. Mas estão fumando. Aí eu falei assim, ó, vai morrer. Débora, vai morrer. Se não tiver um problema de câncer nesse, vai ter na outra. Então tem problemas que a gente procura, que a gente caça. Quando a gente fuma, quando a gente bebe, quando a gente usa drogas ilícitas, quando nós sonegamos, quando nós roubamos literalmente na cara dura, quando a gente lesa o nosso próximo. Quando eu faço isso, eu estou semeando, mas vai chegar a hora da colheita. Então há males que a gente procura para a nossa vida. E aí na hora da reparação a gente fala assim, ah Senhor, eu não sei porque que eu estou passando por isso. Ele não responde, porque se ele responder a gente vai se envergonhar. Nós temos o véu do esquecimento exatamente para isso. Porque as pessoas que nascem no seio da nossa família são os nossos maiores devedores. As pessoas a quem eu fiz mal. E agora eu tenho que recolocar no lugar. Meu filho caçula, que é um menininho de 22 anos, foi uma criança muito levada, sabe? E aí, tudo que ele fazia de errado, em vez de ser uma coisinha pequenininha, virava uma coisa desse tamanho assim. Aí eu falei para ele, filho, deixa eu explicar para você uma coisa. Você não tem o direito de errar nessa encarnação. Toda vez que você vai fazer uma coisa errada, em vez de ficar uma coisa pequenininha, fica grandão. Porque você não pode mais errar. Você me pediu para ser sua mãe e eu aceitei. Então nós vamos acertar. Então a rédea dele é bem curtinha, com 22 anos. É bem curtinha. Porque a gente é mãe a vida inteira. A gente não é mãe só quando é pequeno. Quando cresce, a gente deixa de ser mãe? Não deixa. A gente deixa de se preocupar? Não deixa. A gente só não pode bater mais, né? Porque a gente não dá conta, né? A vontade a gente tem. Então a gente procura problema para a nossa vida. Então se eu já sei o que é errado, o que eu tenho que fazer? Procurar fazer o certo. Para viver melhor. Para reparar menos. Mas tudo que eu já fiz de errado, eu vou ter que corrigir. Então que eu comece hoje, que eu não deixe para a próxima encarnação, porque a gente não sabe nem se vai nascer aqui de novo. A próxima música, Florescer. Sonhar
Eu agradeço a esse grupo maravilhoso a oportunidade de ter apresentado as músicas. Foi um prazer muito grande, um desafio. E como última mensagem, eu trago do livro Bilhetes Fraternais, a lição 44, questão de sintonia. Um dos problemas mais sérios das lutas humanas é a manutenção da sintonia com os planos elevados da espiritualidade. Nesse final de tempo, em que se prepara o advento do reino dos céus na terra, cabe em especial ao espírita, pelos conhecimentos de que é portador, influir na renovação planetária. Busquemos, junto ao Pai Celeste, as forças que nos faltam. Unamo-nos, ajudemo-nos mutuamente. O Cristo estará sempre conosco, na medida dos esforços que empreendermos para encontrá-lo. Esperança de dias melhores. Muito obrigada e boa noite.